A pergunta que eu mais recebo em qualquer vídeo de Danterman é: qual é a skin mais forte do Danterman? Acho que qualquer jogador de Danterman que já conquistou uma certa quantidade grande de skins já ficou se perguntando quando foi jogar a sua próxima fase. E sério, eu fiquei enrolando durante anos para conseguir meio que responder essa pergunta para vocês, mas cara, eu acho que finalmente eu consegui chegar a uma conclusão e finalmente consegui ter uma resposta definitiva que eu vou dar nesse vídeo aqui para vocês. Então cara, esse vídeo é muito especial, um vídeo que tipo muitos e muitos aí pedem, então deixe seu like aí para continuar ajudando e fortalecendo o canal e também para me ajudar a continuar se você gosta mesmo do conteúdo sobre jogos de celular. Se você está pensando em trocar seu celular, um carregador novo ou um fone de ouvido, talvez, nunca se esqueça de olhar na Cuponomia. Lá tem o cupom certo para você usar com o produto certo e economizar da maneira certa. Não tem erro. E no link da descrição, se você clicar, você já consegue ganhar R$5 para a sua conta. E se você continuar usando o aplicativo e juntar até R$20, você já poderá sacar o seu dinheiro direto na sua conta. Vai lá e comece a economizar agora. E não existe uma só skin mais forte como vocês pensam. Na verdade, existe várias e várias skins muito fortes no Danterman, bem no plural mesmo. Porque geralmente, quando vocês me perguntam, vocês perguntam com o intuito de perguntar qual é a única skin mais forte de todas do jogo. E cara, eu sempre respondia que não existia apenas uma skin mais forte, existia várias. É claro que em toda a história de Danterman houve sim um momento do jogo que existia apenas uma skin mais forte do jogo, mas esse momento ele durou menos de um ano. E esse momento que eu estou falando aconteceu em 14 de dezembro de 2020. E se você é muito fã, você sabe que essa data foi a data de início do primeiro evento VR do Danterman. Com esse evento VR vindo, vocês sabem que a skin que tinha mais forte era, é óbvio, a skin VR, cara, que era totalmente de graça. Aliás, é de graça até hoje para você conseguir, caso você não tenha. E até mais ou menos 16 de janeiro de 2021, essa skin VR era a skin até então mais forte do Danterman. E nem as outras que eram pagas em pacotes separados na loja conseguia superar essa skin. E por muito e muito tempo mesmo, eu sempre me baseava nela para julgar se uma skin era forte ou não. Mas essa era de ouro da skin VR ser a mais forte do jogo, ela foi bem rápido mesmo, porque depois que veio outros eventos no Danterman trazendo outras skins para a gente conseguir neles, meio que a skin VR acabou se tornando não a mais fraca, mas uma das mais fortes do jogo. Nunca teve outra skin que conseguia passar assim meio que o nível de força da skin do VR, mas também, cara, sempre vinha skins que tinha o mesmo poder de força ou então um pouquinho inferior, mas cara, sempre a média era realmente da skin VR. Era tipo o máximo de poder que uma skin poderia ter no Danterman. Eu vou falar a verdade. Muitas das vezes, o jogo no meu celular, ele travava. No COD, eu era o último a pular do avião por causa da demora de carregar o jogo. No Minecraft, sempre aparecia esse aviso de conexão com os servidores perdida. E no Free Fire, nem adiantava dar capa com esse ping aí de 999+. E o pior é que isso nem era do meu celular, era da minha internet. E por isso que eu uso EasyTlag. Com ele ativado antes de eu jogar qualquer jogo, todos esses problemas de conexão simplesmente desaparecem. E depois disso, quando eu morria no jogo, eu sabia que não era por causa da minha conexão de internet. É porque eu era ruim mesmo. EasyTlag, melhore o seu ping. Link para download na descrição para me ajudar. E para conseguir medir o nível de força de qualquer skin do Danterman, a gente usa como parâmetro os atributos. Sim, os atributos são a única coisa que dá pra gente julgar qual skin do Danterman é a mais forte. E geralmente, nunca é os atributos dos personagens do Danterman, é sempre das skins do personalizado. Porque o personalizado é um personagem do jogo que a gente pode usar qualquer parte de skins, fazendo talvez a nossa própria, ou então pegando logo uma skin completa para a gente usar. E sempre cada parte da skin
tem um atributo diferente, um atributo que pode ser muito e muito bom, ou um atributo que pode ser muito e muito ruim, talvez até estragando um pouquinho aquele personagem. É claro que não existe uma skin com os atributos 100% perfeito que deixa o personagem muito forte, ou então com muita e muita defesa, porque sempre vai vir uma skin que tem lá muita defesa e uns atributos de força bem fraco, ou então até mesmo em vice-versa. E por não dar para você conseguir achar uma skin com todas as partes dela com atributos muito bons, ou então atributos que você queira, cara, com certeza vale muito mais a pena você montar a sua própria skin, porque esse é o objetivo do personagem personalizado. O seu objetivo é conseguir pegar todas as partes de skins que você tem e conseguir usar a sua criatividade para montar novos personagens, e talvez até novos personagens que seja muito forte no seu olhar. Mas só que o ruim, cara, dessa parte é que, tipo assim, se você quiser uma skin muito forte, você vai ter que pegar várias partes de skins diferentes para montar uma skin muito forte. Mas só que em troca, infelizmente, a sua skin pode acabar sendo uma skin muito feia mesmo de aparência, mas se você for colocar uma aparência bonita na sua skin, ela pode ser fraca. Então tem meio que uma balança equilibrando aí esses dois objetos, cara. Ou você escolhe uma força em troca de uma skin feia, ou você escolhe uma skin bonita em troca da força. E eu queria muito que vocês deixassem aí nos comentários o que você prefere. Você prefere, velho, jogar com a skin muito bonita, só que muito fraca? Ou prefere jogar com a skin muito forte e bem feia, por virar meio que um Frankenstein no Dunterman? Deixa aí nos comentários que eu sempre leio e respondo o máximo que eu puder. Mas tá, vocês já entenderam que para você conseguir a skin mais forte do Dunterman, você tem que pegar as melhores partes das skins e juntar para fazer um novo personagem mais forte do jogo, baseado nos atributos que ele tem. Mas nesse vídeo eu também vou ensinar vocês a analisar parte por parte da skin para você mesmo, cara, conseguir montar o seu próprio personagem mais forte do jogo. Geralmente nos vídeos que eu trazia mostrando skins, eu sempre julgava se essa skin era forte ou não, parte por parte. E hoje, pessoal, eu vou ensinar para você, velho, a conseguir analisar sua própria skin e conseguir montar a sua skin mais forte no Dunterman. E começando pela cabeça do personagem, de todos os atributos, com certeza o melhor é 50% de resistência a atordoamento. Eu digo sempre que a cabeça é meio que o atributo da defesa da sua skin. Então, cara, se você quiser pegar o melhor atributo e ver qual é o melhor atributo, o que tem 50 mais 50% de resistência a atordoamento é o melhor. Não importa qual seja a skin, o que importa é ter esse atributo para você conseguir montar a sua skin forte. Mas é claro que eu vou colocar uma informação a mais, porque se você por acaso está começando o jogo agora e está precisando de muito ouro no jogo para comprar novas skins, usa o atributo de mais 15% de ouro, porque se você não estiver procurando resistência agora, você talvez possa estar procurando dinheiro, e esse atributo do ouro caindo é o melhor que tem para você colocar na cabeça e conseguir bastante dinheiro. E agora, partindo para a parte do corpo da skin, cara, essa é outra parte que é focada mais na defesa do seu personagem. E galera, só existe apenas dois atributos para você ter na parte do corpo da sua skin, e são eles mais vida e mais resistência. O melhor número para a resistência da sua skin com certeza é mais 5 de resistência a dano, e o melhor número de vida que você pode ter é mais 50% de vida na sua skin. E cara, quando você usa esse atributo de vida, a sua skin fica praticamente com 150 de vida dessa vez. Sinceramente, na minha opinião, cara, eu prefiro usar mais 5 de resistência a dano na minha skin, porque, cara, eu preferi não colocar mais vida na minha skin, porque eu acho que levar menos dano é muito melhor do que ter mais vida. Agora vamos para a parte das mãos, porque essa é outra parte da skin que a gente só tem apenas dois atributos para escolher, ou então para vir em uma nova skin do Dunterman. E, cara, esses atributos são mais baseados no ataque, já que são as mãos, né, cara? É mais porradeiro aí, velho, pra gente conseguir dar mais dano. E galera, os atributos são o atributo de dar uma porcentagem de chance de acerto alto e outro atributo que é dar mais dano. É claro, galera, não tem nem como. É claro que o melhor atributo é o atributo que fala que dá mais dano a corpo, e o melhor que você pode conseguir, o melhor número que você pode conseguir é mais 7 de dano corpo a corpo. Porque galera, o outro
atributo ele é ruim porque é uma chance, galera, é uma porcentagem. Não vai ser sempre que você vai dar o dano que vai ser aquele dano alto, não. É uma porcentagem, às vezes pequena, às vezes grande, mas é bem melhor vocês garantirem que vocês vão dar sempre um dano maior com mais 7 de dano na sua skin. Então por isso, cara, que se você achar uma parte da skin com mais 7 de dano corpo a corpo, essa é com certeza a melhor que você pode conseguir. Geralmente, na maioria das vezes, sempre algumas pessoas me perguntam o que colocar na calça, porque, cara, a calça com certeza é uma das mais difíceis de conseguir achar um atributo que você possa considerar o mais forte. Mas, galera, na calça é um caso bem específico mesmo, e eu falo o seguinte, pessoal, existe apenas 3 atributos que você pode colocar na calça. Os números, é óbvio que o melhor de todos que você pode achar é 50%, mas, cara, a diferença desses atributos é o uso dele, porque a gente tem calça que dá mais 50% de resistência à água, 50% de resistência a fogo e 50% de resistência a choques. E, galera, geralmente é aí que a galera fica com muita dúvida, e eu digo, galera, sempre o melhor número é óbvio, 50%, que é a maior porcentagem que você pode conseguir em uma calça do Dunterman. Mas, pessoal, quando vocês forem escolher sua calça, fiquem ligados na fase que você vai jogar. Velho, se vocês vão jogar fases da DLC, velho, Fight Zone, com certeza prefiram usar alguma calça, mano, que te dê mais resistência ao fogo. Principalmente naquelas fases finais, né, cara, que aparecem aquelas partes lá do inferno. E, velho, use uma calça que dá resistência ao fogo, porque nessa fase você vai encontrar muito e muito fogo mesmo. E se você, por acaso, tiver em umas fases assim, meio que inicial, assim, do Dunterman, prefira colocar resistência à água, velho. E principalmente quando você também tiver em uma fase do esgoto, porque o esgoto e as fases normais do Dunterman tem água, e se você acabar caindo, você tem que usar uma calça dessa para não tomar tanto dano assim e perder sua vida. É claro que tem algumas partes do esgoto que tem muita armadilha de choque, então, cara, sempre prefiro usar aquela calça que dá mais 50% de resistência ao choque. Mas, basicamente, não tem lei, galera, sério. Você escolhe a calça baseado na fase que você vai jogar para você ter uma resistência a mais àquele elemento natural. Realmente, cara, essa parte da calça, ela dá mais resistência ao seu personagem, ou então dá mais defesa, mas é mais baseado mesmo na fase e nos obstáculos que você vai passar. E, pessoal, se vocês conseguirem juntar tudo que eu falei, eu tenho certeza, velho, que você vai sair desse vídeo sabendo qual é a skin mais forte do Dunterman. Você vai conseguir fazer, velho, a sua skin mais forte, a skin que tem seu estilo e que te dá o que você tá precisando, que é força no jogo. Sério, mano, com a skin certa, na fase certa, você praticamente, velho, se torna um deus no jogo. Nada vai conseguir te derrotar e você só vai morrer se você quiser, óbvio. Mas eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Muito obrigado a todos que assistiram e eu vou ficando por aqui, cara. Então valeu, falou e fui!